Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Silvio. A gente vai iniciar mais uma aula de computação, né? Vamos trabalhar o pensamento computacional e vamos desenvolver, né, algumas funções que a gente já vem vendo, né, em aulas anteriores para desenvolver através de uma linguagem de programação. E no momento a gente está utilizando o Scheme, que é uma linguagem acessível, né, com acesso fácil pela internet, não precisa baixar o programa. E a gente pode acessar nos nossos computadores em qualquer lugar que tenha internet. Então a gente, né, está trabalhando a matemática, né, aplicando a matemática para fazer essas funções que a gente vem aprendendo nas aulas, né. Então a gente viu, né, como se faz as funções, né, já tem funções pré-definidas, e a gente vai construir, né, algumas funções, e a gente está aprendendo, né, na matemática o conteúdo sobre fatorial, então a gente vai desenvolver essa função do fatorial, né, através da linguagem Scheme, né. A gente viu, então, que existem funções pré-definidas, né, dentro do programa, e a gente vai também aprender a montar essas funções, né, para entender como ela funciona. Eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Né? A gente vê aqui, então, que as funções pré-definidas, né, vou ampliar aqui um pouquinho, né, por exemplo, a função soma, função multiplicação, já vem, né, dentro do próprio sistema, mas a gente pode desenvolver elas, né, através, definindo uma função. Então, menos, a gente passa parâmetros, os números que a gente quer diminuir, a multiplicação passa os números que quer multiplicar, a soma passa os números que quer somar, mas a gente pode ver também, né, se não existisse essa função, a gente poderia criar. Então, a gente usa o comando define, né, dá um nome para a função, passa os parâmetros que a gente quer. E aí, como executa a função. Tá? Então, aqui, a gente entra com dois números, executa a função, soma, né, e retorna o resultado, soma, né. Mesmo com a função subtração, entre dois números, executa a função subtração e retorna o resultado da subtração. Tá? Vamos ver então. Soma, aí. Né? 222 mais 333. Né? A gente vê o resultado. Né? Se a gente for lá e executar a função multiplicação 12 vezes 10, vai retornar o resultado 120. Né? Então, a gente digita, né, a função, o nome agora, em vez do símbolo, né, que já existe dentro, né, do Scheme, a gente definiu as funções, né, e aí a gente executa ela, tá, chamando a função, né, o nome da função e os parâmetros, né, o que entra, né, dois números e retorna um número, né, que é o resultado. Vamos ver
como a gente faz aí a função que eu pedi para vocês. Como é que calcula o fatorial? Né? O fatorial do número, né, é o número multiplicado por ele diminuído de 1 até chegar a 1. Né? O fatorial de zero, que a gente viu lá na aula, né, é 1. Então, se o número apresentado lá na função fatorial for zero, né, se for igual a zero, retorna 1. Se não, calcula o fatorial do número. E aí utiliza a fórmula fatorial, né, é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 1, vezes n menos 1, até chegar a 1. E ele retorna o resultado. Então, nós temos alguns exemplos que a gente pode executar. De zero, né? Fatorial de zero é 1. Então, vocês podem ver, né, que se a gente executar o fatorial do número zero, ele retorna 1, como está descrito aqui na fórmula. Se a gente de 1, é ele mesmo, né? Também é 1. Se a gente executar, por exemplo, fatorial de 2, é ele, é 2 vezes n menos 1, que é 2 menos 1 é 1, 2 vezes 1 é o próprio número. Se a gente executar o fatorial de 3, né, aí já é 6. 3 vezes n menos 1 é 2, 3 vezes 2 é 6, vezes n menos 1, que é o 2 menos 1 é 1, então 3 vezes 2 vezes 1 é o 6. Né? Então, ele está executando certinho a função. Né? Então, eu quero que vocês, né, montem, né, essas funções no Scheme, e aí nós vamos fazer esses exercícios, né? Vocês podem fazer em dupla, né? Vocês já estão sentados já em dupla. Deixa eu compartilhar aqui a tela com os exercícios. Então, vocês vão fazer, né, essas funções de soma, utilizando, né, a função soma, vão construir, né, igual a construir, vão fazer a função de subtração, né, vão executar a função de subtração desses 4 exercícios, depois de multiplicação, e depois vão retornar, né, esses fatoriais. Tá? Então, pode ser realizado em dupla, né, vocês já sentam lado a lado, e aí vocês vão mostrar para mim esses resultados que deu dessas contas, né, para ver a função funcionando. Qualquer dúvida, vocês perguntem, né, se tiverem alguma dificuldade, né, cuidem muito com os parentes, né, às vezes a gente esquece de colocar algum parênteses, fechar ou abrir, e aí a função não funciona, tem que estar a nomenclatura, a sintaxe correta. Tá? Trabalho bem tranquilo, né? Vocês têm até o final da aula para desenvolver e apresentar, tá bom? Então, bom trabalho a todos e um abraço para vocês.